Boa noite, pessoal. Vem chegando, vem chegando. A gente vai abordar aqui uma maneira para que você possa lidar melhor com a ansiedade. Se você percebe que ela te faz mal, que provoca em você sintomas, né? Que a gente vai falar já já, compartilha também com alguém da sua família, com seus amigos que você sabe que sofre em lidar com esta emoção. E escreva para mim aqui também, pessoal, qual é a sua maior dificuldade em lidar com a ansiedade? Vamos lá? Do que se trata o tema hoje, né? A nova perspectiva para eliminar a ansiedade. Você ter um novo olhar sobre um obstáculo que você esteja enfrentando e que seja causador da sua ansiedade. E agora, vamos começar a criar consciência, pessoal, do que pode ser um problema quando você vive com ansiedade gerada no ambiente de trabalho. Que eu vou trazer esse contexto hoje na nossa aula, o ambiente de trabalho. Lembrando que o foco da ansiedade para você pode ser em qualquer aspecto da sua vida, considerando que você fique com a mente toda impregnada, né, em volta dos pensamentos chicletes. Então, vamos trazer neste contexto hoje sobre o ambiente de trabalho. Compartilhe aqui comigo se você também vê que sofre com ansiedade, mas o causador desta ansiedade para você é gerada no ambiente de trabalho. Então, olha só, quando você já acorda sem motivação e com desânimo para ir trabalhar, são alguns dos sinais que a ansiedade está manifestando logo de manhã para você. E isto acontece por quê? Porque os seus pensamentos estão voltados a enfrentar um novo dia onde você não gostaria de estar. E você já começa a criar toda essa imagem, né? Traz essa imagem mental do trabalho, e aí os pensamentos começam a interferir no seu bem-estar, criando exatamente cenários que já são conhecidos por você, como ter de lidar com pessoas difíceis, lidar com cobranças no trabalho, alta demanda de tarefas, entre tantas outras coisas que não funcionam bem e que você começa a sofrer antes mesmo de chegar no trabalho. Então, dentro desta situação, a rotina de pensar como será o seu dia, com quem você vai precisar falar, o que precisará fazer, o que precisa fazer no dia seguinte, e aquilo que você precisa fazer até nas semanas seguintes, meses seguintes, causam o que em você? A ansiedade. E manter o seu foco no problema é aguentar o fardo que vai se tornando cada vez mais pesado, né? Então, este desgaste emocional, ele vai trazer para você sintomas de vários tipos. Vamos listar aqui os sintomas físicos, muito fácil de reconhecer, né? Então, pode dar o quê? Tremedeira, sudorese, dor de cabeça, palpitação, né? Que mais? Que vocês acabam sentindo quando estão numa situação que você percebe que está com ansiedade. Tensões, né, ao longo do corpo. Existe também os sintomas cognitivos, que elas se enquadram em ideias e pensamentos preocupantes, como também pode ser pensamentos obsessivos. Significa o quê? Que a sua mente não consegue desgrudar do foco deste problema. Dificuldade também de concentração é um sintoma cognitivo, dúvidas em excesso, né? Aquela tal expressão, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Ai, será que vai dar certo? Ai, será que vai dar algo de errado? Né? Então tem essa dúvida no ar, pairando no ar. E existe também os pensamentos que são radicais.
é o famoso 880. Se não for desse jeito, então não vai dar certo, é isso, aquilo, e que vem um tom de crítica em cima disso tudo. Além disso, a ansiedade ela pode causar esses sintomas emocionais muito frequentes de acontecer, como o sentimento de medo, né? Ao mesmo tempo, esse estresse todo constante, né? Que acaba te proporcionando esse cansaço, esse desgaste mental e emocional. Sintomas também comportamentais. E o que pode ser um sintoma comportamental? Veja se você reconhece esses sintomas ou alguns estados que a ansiedade pode provocar. Em alguns momentos do dia, acontece de dar crises, por exemplo, de choro. Claro que dependendo do grau aí de ansiedade que você esteja, né? Perceba que o choro é um sintoma comportamental. Assim também, como você sentiu ansiedade, tá com essa inquietação toda, já sei, eu vou pegar o quê? Uma barra de chocolate para aliviar, né? Então, todo esse emaranhado, né, de acontecimentos é o que vai trazendo para você esses comportamentos frente a um estado de ansiedade, tá? Agora, vocês percebem que todo esse tipo de situação acaba sendo negativo para você? Toda essa negatividade faz você perder o quê? A motivação de trabalhar. Porque você se vê já num ambiente onde você não gostaria de estar. Por quê? O fato de você já acordar totalmente desmotivada, cansada, só de imaginar que precisa ir no trabalho, é isso que acontece, né? Então, isso vai acabar afetando o quê? Cada vez mais o seu emocional e começa a afetar esse simples sensação do que você entende pelo seu bem-estar. E daí, pouco a pouco, os pensamentos começam a evoluir negativamente, com pensamentos de que tipo? Ai, não aguento esse trabalho. Eu estou ficando doente. Eu quero sumir daqui, né? E chove pensamentos e mais pensamentos que te faz sentir cada vez pior. Não é assim que acontece? Então, olha só, tudo porque o seu grande obstáculo é não posso pedir demissão. Por quê? Preciso do emprego. E assim como tantas pessoas, você trabalha com sofrimento por não ter condições de sair do trabalho. Portanto, é assim o modo como você que convive com a ansiedade lado a lado, de mãos dadas, grudada, né, 24 horas, enfrenta o dia. Todo dia, desta maneira, até uma nova perspectiva para lidar com a ansiedade e acalmar a sua mente. Então, nem sempre, né, a gente vai trazer uma solução se a gente se manter sempre neste mesmo estado, né? Pensando na mesma forma, já passando o dia um atrás do outro, sempre com esta perspectiva. Então, sem uma nova perspectiva, trabalhar convivendo com a ansiedade traz resultados alarmantes, como a gente já tem. Então, olha só, de acordo aqui com o slide, de acordo com a pesquisa da Universidade de São Paulo, em 2021, apontou que uma lista de 11 países, o Brasil é o que tem mais casos de trabalhadores com problemas de saúde mental. E agora, esse ano ainda, mês anterior, agora em agosto desse ano, o Jornal da Band publicou que 1 em cada
4 empresas teve funcionários afastados por adoecimento mental. E a ansiedade é a principal causa, seguida por quê? Seguida por estresse, depressão, síndrome do pânico e burnout, que é um distúrbio mental provocado por situações de trabalho desgastantes. E se você hoje que está vivendo com esse sentimento de cansaço, mas é um sentimento de viver sobrecarregada, né? Com desgaste mental e físico, se você não interromper este fluxo, a tendência não é que vai melhorar sozinho. A tendência dos sintomas da ansiedade só irão piorar. E por isso, o tema da nossa aula hoje é tão importante. E sobre o que você hoje olha como um problema, deixa eu voltar aqui. Opa, mexendo aqui com os slides. Então, sobre o que você hoje olha como um problema, se você aplicar esta nova perspectiva, fará com que você continue no trabalho e reduza ou até elimine 100% da sua ansiedade. E você quer aprender como é essa nova perspectiva? Como você pode aplicar de fato esta nova perspectiva? E eu falo mais, a qualquer problema que você esteja enfrentando hoje, não só no trabalho, tá? Mas a nova perspectiva que você irá aprender hoje, você poderá aplicar a outras situações que seja a raiz da sua ansiedade, ou que possa se tornar um problema futuro para você. E agora sim, eu vou passar o slide correto. Eu vou trazer então uma nova perspectiva com algo simples que aconteceu recentemente comigo, e o motivo para trazer uma nova perspectiva foi que numa determinada noite, bem fria, mais fria do que está fazendo hoje, né? E eu lembro que eu estava com com essa sensação, nossa, hoje está um frio danado, né? Tá muito, muito frio, né? E aí, o que aconteceu? Um pouco antes de eu dormir, eu estava navegando no YouTube e eu ouvi um vídeo com um título muito interessante, né? E olha só, esse vídeo é o mesmo vídeo que eu estou compartilhando aqui na tela com vocês. Então, tava bem assim, ó, vida diária na cidade mais fria da Terra, menos 71 graus. Isso já me chamou muita atenção, né? Então, eu fui ver aonde que fica Yakutia, né? Aí, olha só, fui assistindo, depois vocês podem até vasculhar e assistir também. Aqui ele mostra, tá? O Rui, né? Ele é um português. Ele vai para várias regiões do mundo e as regiões onde ele faz, normalmente é pouco conhecida, né? E entre uma das andanças dele foi justamente nesta cidade mais fria do mundo. E aí ele foi mostrando como que é a vida lá. O que acontece com as pessoas, como as pessoas trabalham, como as pessoas tomam banho, coisas simples do dia a dia. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o quê? Que para a gente pode ser uma coisa muito corriqueira, muito simples, né? Ai, tomar um banho, né? Mesmo que seja no frio, a gente vai rapidinho. Mas lá não. Lá em Yakutia, que fica numa região lá da Sibéria, olha só como o pessoal faz para tomar banho. Eles vão na floresta que está toda cheia de neve, eles precisam cortar lenha e depois carrega essa lenha dentro de um balcãozinho onde tem tipo uma sauna e eles começam a aquecer lá. E todo esse tempo para tomar um simples banho demora 5
horas. Imagina, gente, tomar um banho e demorar 5 horas e naquele frio. E aí eu fiquei pensando, né? Deixa eu parar aqui só de compartilhar um pouquinho a tela, voltando aqui para vocês. E aí eu estava pensando, nossa, a gente, assim, apesar de estar muito frio, do que eu estava reclamando há pouco tempo atrás e assistindo tudo isso, eu percebi que, mesmo numa situação que estava sendo muito incômoda para mim, percebi que o quê? Que existe situações, não é uma vez pior, 1000 vezes pior, né? Então, toda essa situação, quando você percebe que é algo muito pior daquilo que você está vivenciando, você vai aprender que ele pode ser um gatilho muito útil para você. Então, eu vou já falar em mais detalhes que tipo de gatilho que funciona para você usar nesses estados onde a ansiedade está muito ruim, né? Está muito ruim. Mas eu quero que vocês primeiro consigam capturar a essência do que eu estou falando, tá? Depois a gente chega lá nessa questão de você lidar melhor com a ansiedade. Mas de primeiro momento, o que eu estou mostrando aqui com esse gatilho aqui do vídeo? Eu quero que vocês fiquem cientes sobre a situação hoje que está ruim para você, mas que você pode pesquisar ambientes e situações próximas daquilo que você está vivendo hoje e que pode ser uma condição muito extrema, muito, 1000 vezes pior. Esse foi um exemplo, né? Imagina, eu estava sentindo um frio danado com 10 graus. Agora, imagina, menos 71 graus, como isso é possível, né? Então, nessa região, eu lembro que ele falou que lá residem 300 mil habitantes, não é uma, duas famílias, 300 mil habitantes, muita gente, né? E quando a gente começa a trazer essa atitude de olhar com uma visão mais ampla daquilo que a gente fica centrada somente com o foco do problema, a gente pode trazer como gatilho, e eu vou explicar já já como você usa ele como gatilho. E mudando aqui o slide. Mudando aqui o slide. Eu quero que você me responda o seguinte, Marisa, Verinha, quando você me escuta falar sobre a nova perspectiva, é algo bom ou ruim? Pessoal que está aqui no Instagram, eu não estou conseguindo fixar a mensagem, mas eu estou fazendo uma aula especial aqui, onde a gente está trazendo aqui alguns slides que eu acho que é muito legal de vocês assistirem pelo YouTube, né? Então, continuando, quando você me escuta falar sobre nova perspectiva, para você, gente, é bom ou ruim quando você escuta falar sobre isso? Coloque aqui para mim. Ou mesmo quando você escuta falar sobre novo. Novo para você te dá uma impressão positiva ou negativa? Quando você ouve falar em novo, nova perspectiva, nova visão, que mais? Novo pensamento, nova mudança. É o quê? Algo bom? Marisa colocou algo bom. E eu vou falar, Marisa, que você faz parte aí da minoria, tá? Do quê? Que tem muita gente, a maior parte das pessoas, de primeiro momento, pode soar como algo ruim. Eu vou falar por quê. A Verinha está colocando que o novo sempre dá uma perspectiva de novidade. Sim, Verinha, sempre dá uma perspectiva de novidade. Mas a novidade para você é algo bom ou algo ruim?
quando você ouve falar no bom. Então, o que eu quero falar de primeiro momento, né? Que assim, tem muita gente que de primeiro momento, quando escuta falar sobre novo, algo que é nova perspectiva, é algo meio difícil, né? Meio complicado, não sabe bem o que vai ser. Por quê? Porque tem que aprender. E não são todas as pessoas que são aprendedores, tá? Tem pessoas que são aprendedores. Mas o que eu digo que não basta ser apenas um bom aprendedor. Se você precisa pôr em prática. Você pode aprender, mas se você não for um bom executor, não adianta nada. E quando você percebe que precisa agir, às vezes a sua velha maneira de ser vai te brecar, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência sobre isso. Deixa eu ver aqui o que a Verinha está falando. Depende da situação. Pode ser que no novo nos traga apreensão, sei lá. Pode ser que a perspectiva não atenda às expectativas. Sim, eu sei, Verinha, que você já está, né, no caminho desse desenvolvimento emocional, mas lá atrás, pensa você lá atrás, quando você ainda tinha muito medo de tudo. Você escutar em alguma mudança, algo novo, nova perspectiva, é a mesma coisa do que você pensa hoje? Ou algo mudou? Perceba isso. Então, gente, geralmente, tá? Não é que é uma regra, mas geralmente é algo que a pessoa compreende como algo difícil, vai ter que mudar alguma coisa, né? Então, se você não aplicar o que aprende, de nada adianta, não é verdade? Para ter um novo resultado. Então, aqui na nossa aula, quando eu falo nova perspectiva, é com o objetivo de te ajudar a lidar com a ansiedade, tá? Verinha colocou, talvez sair da zona de conforto doa, com certeza, né? Então é exatamente neste ponto, tá? Mas a partir do momento que a gente começa a passar de um estágio para o outro, a gente começa agora a mudar esse conceito. Sim, né? No passado me trazia medo, sim. Hoje eu encaro como um desafio a ser alcançado. Olha que legal que você está falando, Verinha. Desafio. Então, essa mesma palavra, desafio, que hoje pode ser uma palavra que te impulsiona, que é motivadora para você, lá atrás, imagina, um desafio já brecava, né? Porque vinha o que? A sensação do medo, né? Então, só de pensar novo já trazia aflição. É isso mesmo. Então, veja a sua evolução. Parabéns por isso, porque é onde a gente começa a olhar esses estágios, né? O seu avanço. Parabéns por isso. Então, olha só. Aqui, onde eu vejo que as pessoas mais erram, tá? É de acreditar que trabalhar é pesado, que tem que dar duro, que tem que dar o sangue. Coloca aqui para mim, gente. Quando vocês pensam em trabalho, o que vem logo na sua mente? O que essa palavra faz? Quais pensamentos surgem quando você pensa em trabalho? O que vocês pensam? Quais são os pensamentos que surgem quando quando você pensa, quando você escuta sobre trabalho? Por exemplo, vem logo na sua mente se trabalho é difícil, se o trabalho é pesado, se o trabalho é fácil. O que vem na mente de vocês quando vocês escutam a palavra trabalho? Por que trabalho, Cris? Porque hoje a gente está dando um exemplo, né, do quando a ansiedade é gerada no trabalho, né? Por isso.
A Verinha colocando trabalho igual a recompensa, ser um canal de bênçãos para outras pessoas, dinheiro, claro. Sim, agora, complicado, né? Rose, Brechó, Belchior, complicado. Rose, coloca aqui para mim se é a Rose. Fazer o que gosta de trabalhar. Sim, isso é a melhor coisa, né? Quando a gente faz o que ama. Mas assim, a palavra em si, o trabalho, Vera, o que você sente quando ouve a palavra trabalho? Ah, muito bem, a Rose, né? Tudo bem, Rose? Hoje a gente está fazendo uma aula especial, então a gente está passando alguns slides. Então, no YouTube, no Facebook, tá? Aí depois qualquer coisa você acompanha. Eu vou até deixar aqui o link do YouTube, tá? É porque eu não consigo fixar mesmo, gente. Mas aí qualquer coisa você dá uma chegadinha no YouTube. O trabalho, eu vou falar para vocês que dos pontos que as pessoas mais erram é acreditar que o trabalho é pesado, né? Tem que dar o sangue, tem que dar, tem que fazer de tudo, né? Até perder a saúde pelo trabalho, muitas vezes não é isso, né? E que não dá para ser o quê? Um trabalho leve. Não dá para trabalhar com aquilo que ama, com aquilo que gosta, né, Verinha, como você colocou aqui. Mas por que tem pessoas que acreditam e que sentem que trabalhar deve ser duro, deve ser pesado, deve ser difícil, enquanto para outras pessoas elas acham que o trabalho ele pode ser divertido, pode ser leve, pode ser gostoso, pode ser um meio realmente que você usa do seu servir e de uma forma que você gosta, mas, claro, acaba tendo essa troca monetária, né? E eu falo por quê? Porque é uma crença limitante. Limitante quando você começa a perceber que aquilo vai te barrar de alguma forma, que muda o seu estilo de vida, que você precisa se sujeitar a determinados comportamentos para segurar esse trabalho, por exemplo, né? Então, muitas vezes, se você tem já uma crença estabelecida dentro de você que o trabalho é pesado, é duro, é isso que você vai ter como reflexo dentro do seu trabalho, né? A Verinha está colocando que geralmente isso acontece, tem pessoas que trabalham para sobreviver e outras trabalham de forma mais leve, vivem e conseguem usufruir também. Exatamente. Então, justamente a nossa aula, né, Verinha, é para as pessoas que trabalham e que tem essa questão, eu preciso, só que assim, estão numa condição muito ruim de trabalho, né? Como que a gente lida com isso? Porque a gente sabe que quando você não está num local onde te desagrada, que te estressa, que faz com que você fique pensando já no trabalho, estando em casa, que você não consegue relaxar, acalmar a sua mente no fim de semana, já pensando nesse trabalho, o que que é isso? É um desgaste emocional que vem da onde? Da ansiedade gerada do trabalho, né? Então, o que que acontece aqui? Quando a gente fala sobre nova perspectiva, a gente precisa entender todo esse processo do desenvolvimento das crenças. Então, essa crença, ela vai levar a um comportamento e que vai trazer um resultado. Vou explicar melhor aqui para vocês. Então, as crenças, elas são conexões neurais aprendidas. Traduzindo tudo isso, né? Quer dizer que aquilo que aprendemos, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho a tela com vocês, tá? Voltando aqui. Então,
aquilo que aprendemos de pessoas, mas também não é qualquer pessoa, é de pessoa que a gente considera uma autoridade, são pessoas que a gente confia, são pessoas que a gente acata o que a pessoa fala, tá? A gente é, absorve o que essa pessoa que nós vimos como autoridade, sendo que verdade. Então, esta crença que a gente traz como verdade é o que vai nutrindo aquilo que a gente pensa, como a gente vai se comportando no mundo, o que de resultado a gente tem, ela vai interferindo em todo esse processo. Então, quando a gente começa a perceber isso, vamos aqui relembrar lá atrás. Lá atrás, lá na infância, quando você era criança ainda, quem eram as pessoas que tinham essa postura de autoridade para vocês? Quem que eram? Lembrando que essa pessoa que tem essa postura de autoridade são as pessoas que você dava muito valor ao que essa pessoa dizia para você. Você confiava naquilo que a pessoa falava. Pensando, então, lá atrás, no período que você era criança, tá? Geralmente, a gente acatava ordens ou falas de quem? Para quem você falava assim? Ou para quem tinha esse papel na sua vida? Então, olha só. Nossa, engasguei aqui. Na época, geralmente quando nós somos crianças, o nosso meio é rodeado por pessoas que convivem com a gente e que o que essas pessoas falam, a gente toma como verdade. Essas pessoas seriam, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos professores, né? Então, se você já entrou na escolinha, aquilo que a professora falava para você, você consentia, né? Agora, você vai perceber que esse papel da autoridade vai também mudando conforme você vai crescendo. Então, quando você já não era mais criança, que você já entrou na adolescência, quem tem esse papel muito forte, você vai ver que são os amigos. Talvez agora entre algum profissional. E um outro personagem que é muito forte também é algum ídolo que a pessoa tenha. Pode ser da mídia, pode ser alguma pessoa do esporte, pode ser alguma pessoa que você acompanha, né? Sendo o seu ídolo. Então, aquilo que a pessoa fala, você absorve aquilo, né? E agora, como adultos, né? Geralmente, um profissional. Pensa aí, por exemplo, no médico, né? Quando você vai se consultar com algum médico, o médico não é uma autoridade para você, aquilo que ele fala, não, você realmente não traz para você, eu preciso fazer isso, ok, então eu vou levar em consideração tudo o que ele falou, né? Mas também, além dos médicos, né? Ou outro profissional da área, de qualquer área que seja, pode ser algum autor de algum livro, né? Algum escritor, assim como também uma pessoa que você tenha um grande o quê? Apreço, uma grande confiança. Então perceba quem são essas pessoas, tá? Então, a partir desse momento que eu quero trazer aqui para você como vai desenvolvendo a crença, tá? Então, a partir dessas experiências,
e que são influenciadas no ambiente que você vive, no ambiente familiar, na cultura, são impregnadas essas crenças dentro de você. A pergunta agora é: será que é possível mudar? O que vocês acham, meninas? Será que é possível mudar as crenças que são tão enraizadas dentro de você? Você acredita que é possível mudar? É fácil para você mudar aquilo que você talvez acredite muito forte hoje? E ainda mais depois de adultos? Então, será que mudar o modo de pensar, mudar uma crença, mudar todo um estilo de vida é possível? Então, olha só. Sim, é possível, sim. Essa é a boa notícia. Só que o que acontece? Nem sempre a pessoa vai estar aberta a mudar. Mas aí tudo bem, já é uma outra coisa. Mas o que eu quero falar para vocês é que já tem estudos da neurociência que já comprovam um fenômeno chamado de neuroplasticidade. E o que seria a neuroplasticidade? É a capacidade do seu cérebro mudar, de criar. Lembra daquilo que eu falei para vocês? O que são as crenças, que são essas conexões neurais? Então, já está provado que o nosso cérebro ele cria novas conexões e se adapta a cada experiência que você vive. E sendo assim, se você se propor a treinar, tá? Novos pensamentos, vai viver o quê? Novas experiências e começar a cultivar novos resultados. Por isso, ter uma nova perspectiva tem sim um embasamento científico que vai transformar como você se sente e é possível mudar o sentimento por algo que seja um problema hoje para você, para um probleminha. É possível sim você olhar aquela situação que hoje para você, tá? É um grande desafio, é muito difícil, é um problemão, é um abacaxizão, e através desta nova perspectiva, você começar a olhar de uma forma muito diferente. Ela pode reduzir muito de tamanho. Então, aquele problemão, ele pode sim virar um probleminha. E muitas vezes este probleminha pode ser zerado, tá? Porque você foi capaz do quê? De ter uma nova perspectiva. Então, antes de te falar agora sobre como criar a nova perspectiva, eu gostaria de compartilhar com você os 2 pontos essenciais que trazemos para desenvolver essa nova perspectiva, tá? E eu gostaria de saber aqui de vocês quem gosta de assistir filmes, porque o primeiro exemplo é de filme, gente, é de filme. Eu vou falar que esse filme eu já assisti várias vezes, só que já é um filme antigo, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, olha só. Vamos começar. Quem já assistiu esse filme? Trouxe aqui a imagem do filme O Diabo Veste Prada, tá? É um filme antigo, mas é interessante aqui para o nosso caso de como que a gente começa a trazer essa nova perspectiva. Então, o que eu quero trazer aqui para você é que você comece a absorver a essência do que eu vou falar, tá? Então, no filme O Diabo Veste Prada, tá? Vamos pegar um ponto só, tá? Porque nesse filme dá para a gente pegar vários pontos
desenvolvimento humano, né? Mas vamos pegar no ponto onde a Andy, que é a atriz Anne Hathaway, que é essa daqui que está segurando vários sapatos, né? Para quem não conhece, né? Então, a Andy, a personagem dela, ela é uma jornalista e ela é contratada nessa agência de publicidade, né? De revista, e é uma agência de moda, né? Então, essa do lado, que é o papel da Miranda, esqueci o sobrenome dela, Miranda Priestley, alguma coisa assim, deixa eu ver se eu acho que é Priestley. Me ajuda aí, Verinha, se você lembra desse filme. A atriz que faz o papel dela é a Meryl Streep, é uma grande atriz, né? As duas são. Então, a Andy, ela não é o tipo da pessoa que trabalharia assim numa revista de moda, né? Ela nunca foi muito fissurada à moda, mas até que ela entra então nessa agência. E aí o que acontece? Ela não se importa nem um pouco em estar na moda. Ela não gosta de maquiagem, ela não gosta de arrumar o cabelo, mas em determinado ponto, logo no começo do filme, você começa a observar que ela teve que se adaptar ao meio que ela estava vivendo. E percebeu que ela não podia mais se vestir de qualquer jeito como ela andava, que tinha que combinar as coisas, que tinha que trazer um foco também na aparência, né? Então, ela resolve o quê? Dar uma repaginada na imagem dela. E no final, ela acaba gostando até da nova Andy, que até então ela nem sabia a existência de marcas, né? Por exemplo, Dolce Gabbana. Então, assim, como a revista era muito da moda, então ia em desfiles da moda, então ela não fazia ideia. E aí tá, o ponto chave aqui da nossa questão é o quê? É essa virada de chave da Andy. Então, quando a Andy muda a maneira de vestir, tá? Ela passa a se comportar como uma profissional de uma revista de moda. Então, isso faz com que o seu trabalho seja visto e respeitado por sua chefe e colegas de equipe de uma outra maneira. Porque quando ela chegou, ninguém dava bola naquilo que ela falava, ela não conseguia a atenção de ninguém. Mas veja aqui, qual que é a essência? Ela mudou o quê? Ela mudou a maneira como ela se vestia, mas ela foi se adequando, ela começou a ter um olhar diferente dentro da situação que ela estava vivendo, certo? Vamos trazer aqui um outro exemplo? O outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, tem aqui uma xícara de café, né, na imagem. O que acontece? Eu vou trazer aqui o exemplo de algo que aconteceu lá no trabalho do meu marido. Ele, já há muitos anos, ele toma café sem açúcar, tá? E aí, o que acontece? Lá no trabalho dele, todo mundo tomava café com açúcar, tá? E aí, o que acontece? O pessoal começou a perguntar, Kleber, você não toma café com açúcar, né? Aí o Kleber começou a falar, não, porque eu evito açúcar, né? Por causa disso, disso, né? Ele foi mostrando com argumentos, né? Que você não precisava tomar necessariamente o café com açúcar, que você até você perde a experiência de sentir o sabor do café, né? Nem só pela qualidade, assim, em termos do consumo do açúcar, mas pelo próprio gosto dele, de sentir o café. E aí, o que ia acontecendo? Dia após dia, né? O pessoal ia lá, via o Kleber tomando café sem açúcar, né? E o pessoal começou o quê? A experimentar. Até que todos pararam de tomar o café com açúcar. Aí só teve uma pessoa, que aí o meu marido falou assim, que só teve um que de vez em quando ainda tomava com um pouquinho de açúcar. Mas veja, a partir de
uma pessoa, né, tendo um determinado comportamento, foi possível com que as outras pessoas em volta dela, então, no caso, o Kleber conseguiu mudar o comportamento, no caso, o comportamento do quê? De colocar o açúcar no café de todos os colegas dele. E agora, mais um exemplo aqui que eu quero trazer para vocês. O exemplo aqui, no caso, é do bom dia, tá? Bom dia, mesma coisa. Quantos lugares que você vai, ou já foi, que ninguém falou bom dia para você? Isso já aconteceu comigo. Então, esse exemplo que eu trago é comigo. Na época que eu trabalhava até em hospital, eu lembro que quando eu entrei, tinha determinados setores que o pessoal nem dava assim, bom dia, nem falava nada, né? E aí, o que acontece? Se você começa a pegar este comportamento para você, você também passa a ser mais uma pessoa que não fala bom dia com ninguém. Mas não, aí eu já fui falando bom dia, 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 feliz dia, não é? E aí o que aconteceu? Pouco a pouco eu fui vendo todos os lugares que eu ia passando nos setores do hospital, todo mundo, bom dia, Cris, bom dia, bom dia. Então, veja como é interessante esta diferença de comportamento. E o que esses 3 casos têm em comum, pessoal? O que vocês viram nesses 3 casos? O que foi possível de você captar na cena, aqui, um trechinho do filme que a gente trouxe, do Diabo Veste Prada, do cafezinho, do exemplo do Kleber, de ter mudado aí o comportamento dos seus colegas, né? De tomar só o café sem açúcar, e do comportamento aqui que eu trouxe, do bom dia. O que esses 3 casos têm em comum? O que vocês notaram aqui que aconteceram com um ambiente ao redor? Vamos recapitular? No primeiro ponto, a Andy, ela começou a quê? A perceber que ela precisava dar uma repaginada no visual dela, né? Então, por mais que ela era toda inteligentona, né, fazendo aqueles artigos e tudo, o pessoal não queria saber muito bem na parte intelectual só. Mas a partir do momento que ela percebeu, eu preciso mudar, né, a vestimenta, eu preciso dar uma repaginada, o que aconteceu? O pessoal começou a respeitar ela, né? E ela buscava o quê? O respeito das pessoas, mas sem antes entender muito bem o ambiente onde ela estava inserida. Depois que ela percebeu que era uma agência que era totalmente ligada à moda, que o pessoal priorizava, né, o visual, e ela mudou a partir daí que ela teve a chance de mostrar quem ela era. Por quê? Até então o pessoal não ligava, não dava atenção. Vocês percebem aqui? Houve o quê? Uma mudança, tá? No caso do café sem açúcar, o que aconteceu? Houve uma mudança, né? E no terceiro, do bom dia, pessoal, bom dia é o quê? Mudança. Vocês percebem uma mudança interna? Então, o ponto é o quê? Que quando você muda, você tem a capacidade de mudar o ambiente ao seu redor. Por mais que o ambiente esteja ruim, por mais que o ambiente seja negativo, você tem o poder de mudar, tá? Então, o outro ponto aqui que eu quero trazer para você, repassando aqui, o outro ponto é pesquisar ambientes e situações pior que a sua em questão. Então, foca agora no que eu vou falar, tá? A gente está trazendo hoje na nossa aula um contexto de trabalhar num ambiente ruim, que é a fonte geradora do estresse, da ansiedade.
Mas agora você pode pegar na sua vida o que é a fonte da sua ansiedade, ok? E esse é o primeiro ponto, tendo essa situação muito bem clara na sua mente, tá? Qual que é essa situação causadora da ansiedade para você, tá? Se você não tiver isso muito bem claro, não dá para prosseguir a partir daqui, tá? Porque a partir desta situação é onde você vai agora pesquisar. Isso mesmo, pesquisar. Você vai pesquisar ambientes ou situações pior que a sua em questão, tá? Vamos pegar, então, como exemplo, então, o problema quando você vive com ansiedade gerada no ambiente de trabalho. Aqui, você está com desânimo total, você se vê na obrigação de estar num lugar onde você não gostaria de estar, você fica lá só por dinheiro, porque você precisa receber o seu salário, mas você não gosta, tá? Então, só que esse sentimento de não gostar, de você viver no dia a dia, num ambiente ruim para você, o que faz você sentir toda é, esse processo de ansiedade, porque você já fica pensando, ai, eu vou ter que ir amanhã de novo, ai meu Deus, hoje é segunda-feira, eu preciso chegar até sexta-feira para dar um descanso. Então, olha, tem terça, quarta, quinta, sexta e chega sábado. Sábado vai ser o alívio. Então, o que acontece com isso? Vai criando pouco a pouco o aumento dessa ansiedade em você. Só que entenda aqui o ponto que, enquanto a sua atenção está somente focada na parte ruim, tá? Você vai se manter nesse ciclo da angústia, tá? Do estresse, porque você fica, né, toda estressada, você fica triste, você começa a ter crises de choro, porque não aguenta, né? E o que acontece? Toda essa condição acontece pelo fato de você não ter condições de sair do emprego. Porque se tivesse condições de sair do emprego, simplesmente você não gosta do local, vou para o outro. Não gostei desse outro local, vou para o outro. Não é assim? Vai pingando. Mas não é assim que a banda toca, né? Se você não gosta do local, o que acontece? Não existe essa facilidade de troca-troca. Você muitas vezes precisa aguentar. Só que aí que está o termo aguentar. O aguentar faz com que você, ano após ano, prejudique a sua saúde. E é o caso do que acontece de inúmeros afastamentos hoje por adoecimento mental, como a gente já falou por aqui, né? Mas, enquanto você não trouxer uma nova perspectiva, é dentro deste casulo de negatividade que você vai vivendo dentro dessa angústia, né? Então, para você sair desta condição de angústia, de reclamação, de que está tudo ruim, da sua ansiedade, precisa haver uma nova perspectiva. Se você não tem um novo emprego, se você não pode sair desse local, você precisa trazer uma nova perspectiva. Concorda comigo, gente? Então, o que poderia ser uma situação pior que a sua, relembrando aqui, dentro desse contexto do local, do ambiente ruim do trabalho, sendo que você precisa do seu trabalho. Então, aqui é onde a gente vai agora nos conectar com o exemplo que eu dei lá da Sibéria. Lembra daquele vídeo do frio, né? Fazendo menos 71 graus e eu reclamando, né? Do frio de 10 graus. Eu não quero que vocês comparem o caso. Claro que você sentir o frio não tem nada a ver com eu tô angustiada de ficar aguentando o meu trabalho. Mas o que eu quero falar aqui para você é de pegar a essência,
tá? De pegar o que, que aconteceu. Eu não vi uma situação 1000 vezes pior. Um frio de menos 71 graus é igual para você de um frio de 10 graus? Com certeza não, né? Mas o que, que acontece aqui, gente? Enquanto você não mudar a sua perspectiva, o que, que acontece? Você vai ficar nessa linha da reclamação, com o foco só no problema. E aqui o que, que a gente está falando? Do ambiente ruim do trabalho. Então, como que você pode trazer um gatilho, tá? Então, é você pensar num caso 1000 vezes pior. O que, que vocês acham? Então, olha só. O que poderia ser muito, mas muito pior é imaginar que perdeu o emprego. Acabou o dinheiro do seu sustento. Que você está sem condições de pagar pela sua comida e por todo o básico que você precisa para viver. E pior ainda, é ter de sair da sua casa, do conforto da sua casa, se você mora de aluguel, para ir morar aonde? Na rua. E isso é um fato que aconteceu durante a pandemia, que tiveram centenas de famílias que a gente pôde até ver no noticiário, que foram despejados. Só que eram famílias que tinham seu emprego, tinham seu sustento. Só que o único lugar foi o quê? Procurar abrigo na rua. É uma condição extrema aqui, gente? Sim, é uma condição extrema. Mas é real. É real, né? E aqui é o que acontece. Quando você já pega uma nova perspectiva de você trazer algo 1000 vezes pior do que você está sofrendo hoje, essa nova perspectiva é o que vai te ajudar ao quê? A lidar com essa pressão da ansiedade. Não significa que você precisa, neste caso, ficar aguentando 10 anos, 20 anos até se aposentar neste trabalho que você não gosta. Mas é de você trazer alívio para a sua vida hoje, não quando você conseguir arranjar outro emprego. Entendem? Então, nada se compara com um estado 1000 vezes pior do que você poderia estar passando. E quando você traz essa nova perspectiva de olhar as coisas, você vê que a sua situação não está tão ruim assim. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que as condições da sua vida hoje não sejam as que você mais gostaria, você começa já a perceber que poderia ser 1000 vezes pior. E quando você sente isso, que poderia ser muito, muito pior, você traz o quê? Alívio. Alívio para você tratar a ansiedade. Por quê? Você mudou o foco da sua atenção, que antes era só o problema, você só via o problema dentro do trabalho e mais nada. E quando você expande a sua consciência, quando você traz essa nova perspectiva, é o que faz você pensar: poxa, eu poderia estar numa situação pior, não é? Então, aqui você já traz o quê? Um alívio. E dependendo, você já elimina 100% da ansiedade. Então, quando você tem consciência do quanto pior poderia ser daquilo que é um problema ou um obstáculo para você hoje, você cria essa nova perspectiva. E aí vem a mudança interna para você reforçar a nova perspectiva e também mudar o ambiente à sua volta, de torná-lo mais leve, eliminando de vez a pressão que tanto te faz mal. E agora sim, repassando esses 2 pontos que a gente acabou de falar,
estabeleça primeiro o quê? O gatilho do ambiente. A condição 1000 vezes pior. Em segundo lugar, crie agora a mudança interna para influenciar na mudança ao seu redor. E de tudo o que a gente falou até agora, já vou parar de compartilhar aqui a tela, de tudo que a gente compartilhou até agora, é o quê? É uma maneira para você lidar com a sua ansiedade. Então, hoje, a gente pegou bem o contexto do trabalho, né? Mas agora, para você que tem o foco da sua ansiedade, seja na vida pessoal, seja em relacionamento, seja uma questão da saúde, perceba que sempre, dentro desse contexto, você pode puxar algo que poderia ser 1000 vezes pior. Então, criar essa nova perspectiva faz com que você enxergue aquilo que você está sentindo como muito pesado, muito duro, você vai criando leveza para isso. E isso é uma forma de você, sim, lidar com a ansiedade. A gente já está estourando aqui no tempo, né? Então, relembrando aqui, pessoal, essa semana que vem, e na semana do dia 13, né, de outubro, que é o nosso evento, o segundo evento do Vencer a Pressão, a gente vai estar fazendo essas aulas especiais. Então, para vocês que estão agora no Instagram, a gente vai fazer, então, as aulas no YouTube e Facebook também diretamente, mas eu estou trazendo, então, uma aula especial em que a gente traz aqui o complemento de alguns slides, de dados, que é bem bacana de você assistir por lá, tá bom? Agradeço, então, o tempo de vocês, espero que vocês criem agora essa nova perspectiva, e é muito interessante porque você começa a sair desse casulo do foco do problema, né? E quando você cria já essa nova perspectiva, é a criação de solução também para você trazer uma maneira diferente de você lidar agora com a ansiedade. Você vai ver que todo esse peso, ele vai ficando muito mais leve e muitas vezes você elimina totalmente esse peso da sua vida. E agradeço pelo tempo de vocês. Uma ótima semana pela frente, novas perspectivas, hein, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.